Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu criei esse canalzinho aqui com o objetivo de estar divulgando um sonho. E que sonho é esse? Há muito tempo eu trazia comigo, o sonho de escrever um livro. E em 2022 eu falei, não, eu vou escrever esse livro. Consegui escrever meu livro, consegui publicá-lo, em forma física, o livro impresso mesmo. Tá aqui o meu livrinho, vou apresentar para vocês e o todo se fez parte, que era um desejo do meu coração. E agora eu estou disponibilizando o meu livro na versão e-book, versão PDF digital. Por isso eu criei esse canalzinho para estar falando um pouquinho para vocês desse sonho, falando um pouquinho do meu livro. Inclusive foi uma sugestão de uma pessoa muito querida que me falou, Ana, cria um canalzinho, fala um pouquinho do seu livro e tudo. Então, para começar, gente, eu gostaria de dizer que é algo bem singelo, é uma linguagem bem simples mesmo, é sobretudo a realização do sonho. Era algo que eu queria escrever e corri atrás e consegui publicar o meu livro e quero, partilhar com vocês um pouquinho dessa história. O título, como vocês podem ver, e o todo se fez parte, faz menção àquela conhecida frase bíblica, E o verbo se fez carne, que faz menção, ao Deus que se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. E na verdade, essa foi a grande inspiração para escrever esse livro, Eu queria falar do rosto humano de Deus. E desse rosto humano de Deus, que se faz presente em nossas vidas através da pessoa de Jesus. Então, quando me procuro, um livro sobre religião, pode ser, mas é um livro, sobretudo, sobre humanidade. Vim falar de Jesus, nessa perspectiva de humanidade. Mostrar nessa face humana de Deus. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos muito nessa perspectiva da divindade, do Jesus que curava, do Jesus que fez feitos inacreditáveis, do Jesus que é filho de Deus, do Jesus que venceu a morte, não que isso não sejam fatos realmente, extraordinários. Mas o que sempre me encantou na pessoa de Jesus foi a humanidade, como Jesus viveu a sua humanidade e o exemplo que ele nos deixa, de certa forma, da sua humanidade. Então, falando um pouquinho desse livro, ele não é um livro analítico, não é um livro também de estudos, é um livro reflexivo, onde eu passo algumas reflexões sobre algumas passagens, alguns personagens da Bíblia. Ao todo são 10 capítulos, 10 reflexões. O primeiro, Jesus a procura. Depois, o segundo capítulo eu falo sobre Jesus e o Evangelho, o porquê de tantos evangelhos, Depois eu falo sobre Jesus, a religião e a política, e como, de certa forma, Jesus foi uma ofensa, a esses pilares do sistema estabelecido. Depois eu falo sobre Jesus e Pilatos, as personificações de autoridades que se dão, tanto na pessoa de Jesus como na pessoa de Pilatos. Eu faço uma analogia de duas passagens bíblicas muito conhecidas. Aquela em que Jesus lava os pés dos seus discípulos e aquela que Jesus lava as mãos frente ao destino de Jesus Cristo, quando Jesus é colocado à sua frente para ser julgado. Depois eu tenho um capítulo totalmente dedicado às mulheres, que fala sobre Jesus e as mulheres, e particularmente as pessoas mais próximas que já leram têm um carinho especial por esse capítulo, que eu falo sobre a relação de Jesus com as mulheres do seu tempo e da grandeza dessas mulheres. Nós veremos que não foram meras coadjuvantes, mas sim protagonistas, talvez, das lições mais belas de humanidade que Jesus deixou, a coragem dessas mulheres que nunca também abandonaram Jesus durante a sua estadia aqui. Então tem um carinho muito especial por esse capítulo. Depois eu falo sobre Jesus e a alegria. Por quê? Porque quando a gente fala do cristianismo, o cristianismo ainda é vivido muito numa perspectiva do martírio, do sacrifício, da tristeza, e Jesus é a alegria, Jesus, a alegria dos homens, diz aquela canção clássica, da necessidade de viver o cristianismo nessa perspectiva da alegria mesmo. Depois eu falo sobre Jesus e Judas que é uma incógnita, um personagem sobre o qual sempre surgem muitas histórias, muitas versões. Eu falo sobre essa relação de Jesus e Judas. Depois, sobre Jesus e a cegueira, a gente percebe nos evangelhos muitos milagres relacionados à cegueira,
E Jesus falava muito também sobre a cegueira espiritual. Então, faça uma reflexão nessa perspectiva. Depois fala sobre Jesus e o reino de Deus. Que reino de Deus é esse? Que se personifica, sobretudo, na figura de Jesus, como a gente vê, né? Ao fazer a leitura desse capítulo. E aí eu remeto à oração do próprio Pai Nosso, que foi a oração ensinada pelo próprio Jesus, quando fala do reino de Deus, né? Que venha a nós o vosso reino. Então, um reino que já se inicia na vida terrena. Um reino que já começa aqui, na terra, né? Então, é nessa perspectiva que esse capítulo ele é escrito. E por último, eu termino com Jesus e Jó, porque Jó é um livro pelo qual eu tenho um carinho muito especial. Eu acredito que dentro da literatura mundial, inclusive, é um dos livros assim que merece um grande destaque. E quando eu abordo a figura de Jó em paralelo à figura de Jesus, não é para fazer uma análise sobre a paciência ou a perseverança, né? Jó é sempre visto como esse símbolo de paciência, de perseverança, mas para falar sobre o amor que o ser humano também pode ter para com Deus. Porque se Jesus personifica, né, esse imenso amor de Deus por nós, como bem ratifica aquela famosa passagem bíblica que diz, né, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jó personifica aquele ser humano que ama a Deus acima de todas as coisas, aquele que é destituído de tudo e de todas as coisas que ama, e mesmo assim, simbolicamente, o diabo nessa história de Jó, ele é um grande agente questionador, que vem justamente para fazer isso, né? Mas se o homem perder tudo, será que ele vai continuar fiel? Será que ele vai continuar amando a Deus? No intuito também até de combater essa teologia da barganha, né? Que a gente, como se a gente estivesse negociando com Deus. Então, assim, são esses 10 capítulozinhos. Se vocês tiverem interesse, podem estar comentando aqui no YouTube. Eu vou deixar também o meu Instagram. O meu Instagram é aberto, né? É público. Vocês podem estar enviando uma mensagenzinha, tá? Adquirindo o livro na versão e-book, né? Em PDF. Um precinho super acessível. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouquinho nervosa. Eu não tenho muita familiaridade com vídeo, sou meio moda antiga, viu, gente? Mas esse vídeo, então, eu já tentei gravar não sei quantos, só que eu falei, ó, agora vai do jeito que sair. É isso, né? Então, eu espero que vocês gostem. Eu espero também continuar aqui com o canal, falando mais sobre o meu livro, né? Falando de forma mais aprofundada. Mas esse primeiro videozinho mesmo é só para me apresentar para vocês. E falar desse livro, né? Onde eu falo desse Deus todo poderoso, que parece estar tão acima da gente, às vezes tão distante, mas que se faz parte, se humaniza, compartilha as nossas dores, as nossas alegrias, né? Esse Deus todo que se faz parte de nós por meio de Jesus. Essa face humana de Deus, muitas vezes esquecida, negligenciada, né? Às vezes a gente precisa lembrar do Deus humano, do Deus misericordioso, do Deus que veio salvar a nossa humanidade. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.